Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Renan França e hoje nós vamos falar sobre uma declaração, sobre um artigo lançado no Estadão pelo vice-presidente general Mourão e eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco surpreso aí com as palavras do vice-presidente para o Estadão, que é um veículo da grande mídia. Eu vou dar uma aliviada aí para ele por ainda continuar dando espaço para a grande mídia, mas eu tenho certeza que ele tem os seus motivos, mas eu vou aqui mostrar para vocês algumas das falas do general Mourão que ele colocou nesse artigo e eu vou fazer algumas reflexões em cima disso que eu acho que é interessante que todo brasileiro tenha essas dúvidas na cabeça. Bom, a grande manchete do artigo é o general Mourão dizendo que não existe nenhum outro país que faz tão mal para si próprio como o Brasil, basicamente aí mostrando para nós que nós vivemos aí uma guerra interna, onde nós temos brasileiros contra brasileiros, não conseguimos chegar em acordo nenhum, a oposição, em vez de querer apenas ajudar o Brasil a crescer, está apenas preocupada em voltar ao poder, etc, etc. Então a manchete da matéria, do artigo do general Mourão, é que não existe nenhum outro país que faz tão mal para si mesmo do que o Brasil. E daí ele deu grandes 4 motivos mostrando exatamente quais são os problemas do Brasil. Eu vou me aprofundar um pouco mais em cada um deles, mas os 4 motivos foram: o primeiro, ele criticou a grande mídia, exatamente, criticou a imprensa. O segundo motivo foi a deturpação das funções do executivo pelos outros poderes. Esse segundo motivo tem um pouco a ver aí com o terceiro motivo, que é onde ele critica a independência dos 3 poderes, onde um dos poderes está sempre interferindo no outro, judiciário no executivo, legislativo no executivo. E o quarto motivo que ele deu também para a crise que estamos enfrentando, nessa crise de identidade brasileira, é que existem pessoas que usam do seu prestígio para fazer ilações com relação ao Brasil, principalmente no exterior. Nós podemos aí usar um exemplo, se eu entendi bem o que ele quis dizer, como o Sérgio Moro. Usou o seu grande prestígio na Lava Jato para dar a entender de que tudo o que ele fala é 100% verdade e deve ser seguido. Ele usou do seu prestígio, usou aí, digamos, da sua audiência cativa para atacar o governo, inclusive sem provas, mesmo depois de ter dito que tinha provas. Enfim, como eu disse, o primeiro motivo que ele deu, o grande problema do Brasil, é a grande imprensa, e agora palavras do general Mourão, abre aspas. A imprensa, a grande instituição da opinião, precisa rever seus procedimentos nesta calamidade que vivemos. Opiniões distintas, contrárias e favoráveis ao governo, tanto sobre o isolamento como a retomada da economia, enfim, sobre o enfrentamento da crise, devem ter o mesmo espaço nos principais veículos de comunicação. Então, você não precisa ser o vice-presidente da República, você não precisa ser nenhum gênio para saber que isso está errado. Você tem um grande veículo de comunicação como a Globo, que é a nossa principal inimiga aí com relação à grande mídia, sem dúvida nenhuma, mas nós pegamos aí a Globo como exemplo, e eles se dizem, toda vez que alguém os ataca, eles lançam uma nota de repúdio dizendo que eles são totalmente isentos, que eles estão apenas preocupados com a verdade, que eles querem passar informação de qualidade para a população, mas o que você mais vê por aí são, por exemplo, entrevistas sendo cortadas quando especialistas decidem falar a favor da hidroxicloroquina, que é muito defendida aí pelo presidente, que é um remédio barato que promete aí enfrentar de frente o Covid-19, mas por algum motivo a Globo não quer nada que possa favorecer o presidente. Todo mundo sabe o motivo, porque a boquinha foi cortada, todo mundo já está cansado de ouvir essa história, mas é óbvio que de imparcial a Globo não tem nada. E é o general Mourão falando com aquelas palavras bem sofisticadas, né, bem acuado assim na sua fala, mas a verdade é que a Globo está fazendo um grande desserviço para a população. O que eles estão fazendo é a mais pura canalice. Não basta você falar, não, que a grande imprensa tem que retomar, tem que mostrar todas as opiniões. Ô Globo desgraçada, dá pra você mostrar logo o outro lado e parar com essa canalice? Dá pra vocês ficarem comprometidos com a verdade, não com a sua agenda ideológica? Em outras palavras, foi isso que o general Mourão quis dizer no artigo dele. E agora eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Eu disse aí que o segundo e o terceiro motivo tinham a ver aí com a independência dos 3 poderes. O general Mourão critica aí que o executivo, onde o presidente pertence, está tendo as suas funções aí revogadas, né? Não está tendo todo o poder que é prometido a um presidente, que é prometido a um poder. Nós temos diversas vezes o STF se metendo no poder executivo, tomando prerrogativas que não são deles.
Esse é o motivo pelo qual o general Mourão acredita que estamos vivendo essa crise que nós estamos, pelo qual o Brasil faz tão mal a si próprio. Mas eu vou dizer uma coisa, diante de todos esses motivos, independência dos poderes, mídia canalha, pessoas usando de seu prestígio e traindo a vontade aí do presidente, de seus eleitores, o que está por trás disso tudo, a causa de todos esses problemas, que ao meu ver são apenas consequências, assim como a corrupção é uma consequência, o nome disso se chama comunismo. Vejam bem, nós temos aí o executivo e o legislativo. Daí o legislativo decide atrapalhar o executivo em todos os projetos, não leva nada para frente. Daí ele vai para a mídia e fala, olha só, eu tô tentando levar as coisas para frente, mas o presidente não está colaborando. Então, um problema que seria fácil de detecção por qualquer pessoa com pouca instrução, qualquer pessoa que estivesse vendo a TV e estivesse recebendo a informação como ela deve ser mostrada, conseguiria perceber essa deturpação nos três poderes, o como o legislativo atrapalha o executivo, o como o judiciário interfere no executivo, mas isso não é feito. Isso não é feito por quê? Em nome do quê? Em nome do comunismo. Nós temos pessoas infiltradas lá que servem a interesses internacionais. Nós temos, por exemplo, o Dória atendendo aos interesses da China, nós temos o PT atendendo aos interesses do Foro de São Paulo. São os grandes donos do mundo atrapalhando diretamente a nossa política nacional, atrapalhando diretamente o trabalho do presidente Bolsonaro, do Paulo Guedes e de qualquer outro ministro desse governo. Então, apesar do artigo do general Mourão apontar reais problemas aqui na nossa república, infelizmente eles são apenas problemas menores, eles são apenas a consequência de algo muito maior, que é, esse sim, a verdadeira causa dos nossos problemas, que é o socialismo, o comunismo, toda essa política esquerdista. Você quer um exemplo de que nós estamos sob um regime comunista, nós não vivemos uma democracia plena? Você pode ver qual que é a função da oposição dentro de uma república. Ele fica investigando, fica garantindo que aquilo que o governo atual está fazendo é o melhor para a população. Então, o governador ele decide dar 100 mil reais para cada brasileiro. Você olha assim, meu Deus do céu, que governador bonzinho, não é mesmo? Mas será que vai ter caixa para isso? Será que vai ter dinheiro para isso? Ou será que esse governador está fazendo isso só porque está pensando numa reeleição? Esse é o trabalho da oposição, mostrar que o que ele está fazendo é errado, que não tem como fazer isso, que aquilo que ele vai fazer, apesar de favorecer muitos brasileiros a um primeiro momento, vai ferrá-lo já na frente, meu Deus do céu, estrondosamente. É o que nós podemos falar, por exemplo, do auxílio emergencial. Será que esses R$600 e R$1.200 para mães solteiras, por exemplo, será que o Brasil tinha condições de arcar com isso? Se a oposição pudesse aprovar R$1.000 para cada brasileiro como auxílio emergencial, ela o teria feito, independente se o Brasil tem caixa para isso ou não, se o Brasil vai quebrar lá na frente ou não. Então, você tem basicamente uma oposição que não está preocupada com o povo brasileiro, está apenas preocupada em voltar ao poder para continuar distribuindo as suas migalhinhas e eles poderem aproveitar todas as benesses de quem está no poder. Então, General Mourão, realmente, os problemas que você citou aí no seu artigo, eles realmente são muito graves, mas eles não são o mal maior, não é para onde nós devemos direcionar as nossas atenções. Todo brasileiro de bem já sabe que o STF está outorgando coisas que não lhe são cabidas. Ele está interferindo no poder do executivo, como por exemplo, de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. As pessoas estão vendo isso, mas mesmo assim as coisas continuam como estão. E continuam como estão por quê? Eu sei que você já sabe a resposta. Meus amigos, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Podem ter certeza de que eu leio todos eles, beleza? Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.